Paz do Senhor, pessoal. Dando continuidade aí à nossa lição, né? A caminhada cristã à luz da Bíblia. O próprio nome da nossa revistinha trimestral, ela dá uma ideia quase que, para muitos, assim, lógica, né? Se é uma caminhada cristã, teria que ser à luz da Bíblia. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, a gente sabe que não, né? Tem muita gente que se diz cristão, que se diz que diz que tem uma vida cristã, mas que não vive uma vida diante dos ensinos bíblicos. Então, é necessário, sim, não é um pleonasmo, né? É o nome dessa nossa lição. Então, a caminhada cristã à luz da Bíblia. A gente está na nossa lição 4, e hoje o tema é o cristão e a mensagem da cruz. O cristão e a mensagem da cruz. Fundamento. A gente está com o nosso fundamento aí em Lucas 9, 23, que diz o seguinte: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, isso aqui é Jesus falando, né? Negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Eu vou ler a referência bíblica e depois vou voltar para o texto de Lucas para fazer um comentário sobre essa questão da cruz, né? Referência bíblica aí está 1 Coríntios 1, verso 17 e 18, que diz o seguinte aqui, Paulo está dizendo: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. É autoexplicativo o que ele está dizendo aqui. Para quem não acredita nessa mensagem do evangelho, né? Essa história de que Cristo morreu na cruz para pagar pecados, né, para nos resgatar da morte, isso aí para quem não foi ainda tocado pelo Espírito Santo para compreender essa verdade espiritual, isso aí é uma balela, realmente é uma loucura, né? Voltando aqui ao fundamento, Lucas 9, 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro comentário, o que é negar a si mesmo? Né? A lição anterior, né, do trimestre anterior, a gente falou sobre o pecado. E entender sobre o pecado, entender a condição do homem antes e após o pecado, e as consequências que isso teve, e as implicações teológicas que daí a gente entende, a gente compreende, é de extrema importância para a gente entender absolutamente todo o restante da Bíblia. Todo o restante da Bíblia. Então, nesse sentido de negar a si mesmo, eu vou fazer um paralelo do homem antes do pecado, né? Porque aqui Jesus está dizendo para o homem negar a si mesmo. Só que antes do pecado, né, o homem, de maneira natural, ele já se negava, né? Ele não tinha essa intenção de se fazer como Deus, de se fazer como um reino, como um rei sobre a terra, né? Em si mesmo, ele não tinha essa pretensão. Isso aconteceu após o pecado. Então, de maneira natural, o homem foi criado não para manifestar quem ele era, mas para manifestar quem Deus era, né? Para manifestar a imagem de Deus sobre a terra. Então, nesse sentido, o homem natural, antes do pecado, né, de forma natural, ele já não defendia a si mesmo. Então, quando Cristo manda que o homem negue-se a si mesmo, Cristo está mandando que o homem faça o caminho contrário de que Adão e Eva fizeram no momento do pecado. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles decidiram pecar, eles negaram a Deus. Eles negaram manifestar a imagem de Deus. Eles se negaram a ser, né, a manifestar sobre a terra essa imagem de Deus, de serem esses corregentes sobre a terra, que manifestariam, no caso aí, a imagem perfeita de Deus, que seria a imagem perfeita do seu próprio Filho, que é Cristo. Então, quando Cristo manda a gente negar a nós mesmos, é muito interessante a gente entender essa condição de pecado. Hoje, como seres pecadores, tudo o que queremos, fazemos, imaginamos, sentimos, está na direção exatamente de negar a Deus e continuar fazendo de nós mesmos deuses sobre a terra, né? A nossa defesa da honra, o nosso desejo de viver em prazer carnal, né?
a concupiscência, o prazer pelo prazer, a nossa vontade de nos sentirmos poderosos e, em última instância, numa análise bem, não precisa ser nem tão profunda, de nos tornarmos iguais a Deus, que inclusive foi essa a proposta de Satanás, né? Então, o que Cristo está falando é: olhem para Adão e Eva antes do pecado, façam o caminho contrário que eles fizeram, né? Que eles caminharam para negar a Deus. Agora volte e neguem-se a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo, agora complementando a passagem de Lucas, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que seria a nossa cruz? Né? O próprio Cristo que foi crucificado, o qual carregou essa imagem da cruz e da crucificação até nós, né, nos dias atuais, era e é a melhor pessoa para falar sobre o significado da cruz. E quando ele diz aqui, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando o próprio Cristo, que carregou a sua cruz para ser crucificado, ele diz que cada um deve carregar a sua cruz, Cristo, quando carregou a sua cruz, ele carregou o próprio instrumento que ele ia ser pendurado e que ele ia ser morto em cima daquele instrumento. Então, a cruz, neste sentido, ela tem uma representação de morte. Neste sentido. Eu vou explicar daqui a pouco que a cruz também ela tem um outro significado, que é o significado de vida. Então, nesse sentido, quando Cristo fala que cada um tome a sua cruz, é que para cada um de nós tomar, né, essa cruz, né, imaginariamente, como se nós seguíssemos nesse Gólgota, né, carregando os nossos desejos, a nossa vida como ela é, né, uma vida de pecado, uma vida de prazeres, uma vida de vontade própria, e junto com ele fôssemos crucificados todo dia, né? Todos os nossos desejos, todas as nossas vontades devem ser crucificadas. Nesse sentido, Cristo está dizendo que a nossa vontade deve ser mortificada. Para quê? Para que a vontade de Deus impere novamente. Adão e Eva negaram a Deus e assumiram-se, né, a si mesmos. Cristo está dizendo para a gente negar a nós mesmos e voltarmos assumindo o que Deus quer para a gente, assumindo a vontade dele sobre a gente, certo? Então, cada um toma essa cruz, tem um significado de pegue aquilo que você mais gosta, aquilo que a sua humanidade, a sua carnalidade mais deseja, o seu desejo mais profundo, o seu desejo humano mais profundo, e mate esse desejo, e crucifique esse desejo. Carregue ele, porque você vai sofrer para matar esse teu desejo, para crucificar esse velho homem. Você vai sofrer, você vai ter que carregar esta cruz. E seja crucificado comigo. Negue-se a si mesmo. Leitura diária, tem nossa leitura diária. Vou deixar um pouquinho na tela para os irmãos darem uma olhada, né? Segunda a sábado. Já expliquei o significado dessa leitura. E muito em breve, quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, eu vou colocar no grupo da Escola Bíblica, todo dia, essa leitura para que a gente possa acompanhar ela semanalmente. Para quando a gente chegar no domingo, a gente esteja muito mais preparado para escutar a mensagem. Objetivo geral dessa nossa lição: estudar sobre o significado da mensagem da cruz para o povo de Deus. E os objetivos específicos: rever conceitos sobre a origem da cruz, mostrar que a cruz faz parte da vida do cristão e estudar sobre a verdadeira mensagem da cruz. Eu não vou ler tudo, certo? Eu vou pular algumas coisas aqui e outras eu vou ler de uma maneira bem resumida, né? Então, na introdução aqui, ele nos diz que há pelo menos 90 passagens que fazem menção à cruz e ao uso que se faz dela. Entretanto, o que realmente interessa é a mensagem que se originou decorrente da crucificação de Jesus. Nós, enquanto pentecostais, nós carregamos um problema em relação à imagem da cruz, né? Eu já escutei isso várias vezes e talvez muitos aí tenham dado essa explicação. Por que a gente não usa cruz? Né? Por que a gente acha esse símbolo como maldito? Muitos de nós olham para a cruz como um símbolo maldito. Né? Eu já escutei uma explicação que era o seguinte. Quando eu era bem jovem, talvez 12, 13 anos, eu perguntei isso uma vez para o pessoal que tinha ido lá em casa me evangelizar. E uma irmã me disse o seguinte: meu filho, se um filho seu tivesse se matado com uma faca, você ia guardar essa faca de recordação?
Naquele momento, aquilo para mim pareceu até plausível, né, a explicação. Só que tomando o significado da cruz, esse paralelo não se faz interessante e não se faz lógico, porque a cruz não é símbolo de morte, ela é símbolo de vida. A cruz, principalmente a cruz vazia, teologicamente falando, representa a vitória de Cristo, representa o novo nascimento, representa a ressurreição, representa a nossa esperança, representa quem nós somos. Eu sei que nós temos muito medo de cairmos na questão da idolatria, né? Mas eu já expliquei em lições anteriores que a idolatria que Deus está preocupado é a idolatria que a gente traz no nosso coração. Essa questão exterior da idolatria é uma preocupação muito mais do Velho Testamento, né? Não estou querendo dizer que a partir de amanhã todos comprem os seus crucifixos, né? Que no caso teria um Cristo fixo nele, ou coloquem uma cruz na Assembleia de Deus, não é isso. Eu estou querendo levar numa compreensão mais ampla, né? Parar com esse medo, que é um medo de quem é imaturo na fé. A cruz, ela envergonha, não é a Cristo que morreu nela. A cruz envergonha a Satanás. A cruz é o maior símbolo de derrota de Satanás. A cruz é o símbolo de vitória de Cristo. É o símbolo da nossa vida, é o símbolo da nossa vitória através de Cristo. Então, muitos têm medo do que a cruz pode significar, né? De ter uma cruz em casa, ou de repente passar em frente a uma igreja que tem, de repente ali, na sua arquitetura, tem uma cruz, um símbolo da cruz. Mas, sinceramente, isso é um medo descabido, um medo de quem ainda não está alicerçado na fé, porque a cruz ela não significa morte, ela significa, para nós cristãos convictos da ressurreição, ela significa vida. Naquela passagem de Lucas, Jesus fez um trocadilho com a nossa morte necessária, humanamente falando. Só que a cruz representa a nossa morte espiritual. A nossa morte do velho homem para um renascimento espiritual. Então, é uma nova vida espiritual em Cristo. É a morte humana, é a morte da carne, é a mortificação de si mesmo, certo? Então, um significado mais amplo, a cruz, ela significa vida, ela significa vitória, ela significa um envergonhamento de Satanás, que ele pensou que tinha derrotado Cristo na cruz, e infelizmente, mais uma vez, como sempre, ele foi envergonhado e derrotado com a cruz. Então, para Satanás, a cruz é algo que deve causar calafrios nele. Origem da cruz, aqui o autor da lição ele fala sobre a etimologia da palavra, né? Cruz significa primeiramente um poste reto ou uma trave e secundariamente um poste usado como instrumento de castigo e execução. Existem vários modelos de cruz, não é só essa que a gente mais conhece, né? Vários modelos, cada povo aí tinha o seu modelo. Inclusive tem alguns historiadores que dizem que a cruz que Cristo foi crucificado, o modelo não era aquele, né? De braços abertos, ela tinha um outro formato. Mas isso aí não é um assunto pertinente para essa lição. Item 1.2, relato histórico. Segundo alguns teólogos e historiadores, a cruz foi um instrumento de suplício usado pelos assírios, persas, fenícios, egípcios, gregos e romanos. Era formada geralmente de duas peças de madeira, atravessadas uma sobre a outra, e ao qual se prendiam ou se pregavam os criminosos. Como eu falei aqui, não era só um formato que existia de cruz, dependendo do povo e dependendo da época. A cruz tinha vários formatos, mas o que a gente deve levar em consideração aqui é que só era crucificado os criminosos da pior estirpe, da pior espécie. Aqueles crimes que realmente causavam calafrio, vamos dizer assim, medo, e tinham que ser prontamente, incisivamente reprimidos pelo Império. Então não era qualquer crimezinho, não era um ladrão de galinhas, ou um blasfemador qualquer, ou uma pessoa que tivesse feito ali, cometido algum crime ali, um furto, que iria para a cruz. Né? Tanto é que muitos dizem ali, a gente tem esse costume de dizer que os dois ladrões que foram crucificados com Cristo, né? Muito provavelmente eles não eram ladrões convencionais. Muito provavelmente ali eles conspiravam contra o poder romano, eles faziam alguma coisa que era muito mais além, assim como Barrabás também não era um mero ladrão. Item 1.3. Eu falei isso para a gente ver a que nível Cristo foi julgado pelos homens. Que tipo de medo, que tipo de crime os homens internalizaram que Cristo estava cometendo.
certo? Um crime, obviamente a gente sabe que ele não cometeu crime nenhum, mas para o homem que não queria aceitar a mensagem da cruz, Cristo cometeu o pior dos crimes. E qual era o pior dos crimes? Mostrar para cada pecador que ele estava errado e que ele ia para o inferno. Esse é o pior dos crimes. Tanto é que hoje, você quer arrumar inimizade com alguém? Mostre para essa pessoa, desde que ela não esteja preparada para ouvir isso, desde que ela não tenha humildade ou que não tenha sido tocada por Deus para assumir os próprios erros, mostre para a pessoa dos pecados dela. Você vai se tornar inimigo automaticamente. Por que que o cristão ele é tão combatido no mundo? Por que que ele é tão odiado? Por que que na mínima aparição de um defeito de um cristão, todos vão em cima para acusar e para apontar? É porque o cristão ele envergonha. A mensagem da cruz, ela te envergonha, ela te acusa, e ninguém gosta de ser acusado. Principalmente o homem orgulhoso, aquele que ainda não negou a si mesmo. Item 1.3, a crueldade da crucificação. A crucificação era feita fora da cidade e as vítimas carregavam sua cruz, apenas parte dela, o patíbulo ou antena, com o título de condenação pendurado no pescoço. A morte da cruz era bastante prolongada, raramente ocorrendo antes de 36 horas, e em certas ocasiões levava até 9 dias. Para acelerar ou aliviar a morte das vítimas, as pernas eram quebradas com golpes de cacete ou martelo, e o golpe de misericórdia era dado com uma espada ou lança do lado da vítima. A gente sabe que isso não ocorreu com Jesus, que nem o osso dele foi quebrado. Tem 2. Jesus nos chama para levar a cruz. A chamada é facultativa. Né? Jesus não vai obrigar ninguém a carregar a sua própria cruz. Não quer negar a si mesmo? Ok, você negou a mim. Eu já expliquei agora há pouco sobre o que significa carregar a própria cruz, né? Item 2.2, deve haver renúncia. Negue-se a si mesmo. Renunciar é deixar voluntariamente algo que custe um alto sacrifício, um alto preço. Deixar a posse de, significa, né? Deixar a posse de, abjurar, fazer recusa, privar de posse ou gozo de alguma coisa. Não é uma tarefa fácil, contudo devemos nos esforçar. Jesus é o nosso maior exemplo de autorrenúncia, como está registrado na palavra de Deus em Filipenses 2, versos 5 a 8. Deve ser um ato de pura responsabilidade. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não há como ser discípulo de Jesus sem renunciar a si mesmo, pegar a cruz e segui-lo. Renúncia pessoal, portanto, é deixar de fazer a própria vontade e priorizar a vontade de Deus, aquilo que eu falei no começo da nossa aula. Tomar e pegar a cruz significa assumir de forma integral a responsabilidade de ser uma nova criatura, ou seja, ser um seguidor do Filho de Deus. A gente teve na lição anterior, nas lições anteriores, o que é, né, se tornar essa nova criatura, né, o que é nascer de novo no sentido espiritual e o nascer de novo no sentido de nossas novas atitudes. Nesse sentido de novas atitudes, isso depende da nossa vontade, da nossa força de vontade, do nosso empenho. A verdadeira mensagem da cruz, a mensagem do amor, item 3.1. A cruz revela um Deus que ama o ser humano de tal maneira que escolheu o seu próprio filho como sacrifício. João 3,16. Ele aponta para a esperança por dias melhores. É um sinal da eternidade oferecida para aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fazendo só uma analogia, né, de uma maneira bem didática aqui. Porque para a gente já internalizou essa ideia do sacrifício de Cristo, que teve que derramar seu sangue, só que muita gente realmente não entende por que ele teve que morrer. Como assim? Para pagar um preço você tem que morrer, você tem que derramar sangue? De uma maneira bem didática, bem até infantil essa explicação que eu vou dar aqui, mas eu acho ela bem pertinente. A gente tem que entender o seguinte: tudo no universo criado por Deus, absolutamente tudo, foi criado para funcionar de maneira perfeita. Absolutamente tudo. Então, qualquer coisa que saísse dessa perfeição, essa coisa deveria ser retirada desse processo. Isso é uma coisa óbvia e lógica. Porque senão qualquer erro, por menor que fosse o erro, dentro desse, vamos dizer assim, dessa maquinária, né,
desse funcionamento perfeito dessa máquina universal que é o cosmos, qualquer mínima coisa que tivesse ali de maneira defeituosa causaria um defeito em todo o sistema. Ok, o homem pecou e começou a errar, começou a praticar coisas que colocaram toda a ordem perfeita e cósmica de Deus em xeque. Por isso que temos um mundo como temos hoje, questão de doença, questão de guerras, questão de morte, de sofrimento, todo tipo de mazelas aconteceu não porque Deus não tenha feito um plano perfeito, mas porque o homem que foi colocado lá dentro resolveu criar uma nova perspectiva sobre aquela obra perfeita criada. Então, no universo de Deus, todo erro cometido, ele deve ser punido, ele deve ter um preço a ser pago. Todo, absolutamente todo preço. No caso do erro do homem, ele simplesmente, se Deus retirasse o homem do processo, acabaria a espécie humana. Então, o homem teria frustrado o projeto de Deus. Só que Deus não se deixa frustrar por absolutamente nada. Né? Como se essa nossa existência pecaminosa e defeituosa de hoje fosse um parêntese para mostrar para nós mesmos a consequência desse nosso erro. Mas tudo vai voltar a ser do jeito que Deus planejou na eternidade. Isso é só aguardar a volta de Cristo, o período do milênio, novos céus, nova terra, tudo vai acontecer como no paraíso antes do pecado. Só que para o homem ser retirado, o homem frustraria o projeto de Deus. Então o homem foi deixado lá, só que com um preço a ser pago. Porque no universo de Deus não existe um jeitinho brasileiro. Se você fez, você vai pagar. Se você pegou um, você vai pagar um. Se você pegou dois, você vai pagar dois. Tudo à risca. Só que o preço daquilo que o homem tinha feito era muito alto. Colocou todo o sistema em xeque. Colocou defeito em tudo. Na natureza, nos animais, em absolutamente tudo. Em si mesmo. Tudo. Então o preço era muito alto. E o homem não tem condição de oferecer absolutamente nada para Deus. Porque tudo que o próprio homem ofereça para Deus pertence ao próprio Deus. O que o homem podia fazer? Construir uma casa, oferecer para Deus? Construir um carro, oferecer para Deus como pagamento? Podia fazer o quê? Nada. E o que é que o homem tem de mais valor? A vida. A vida. Mesmo pertencendo a Deus, o que ele tem de mais valor é a vida. E mesmo o homem dando a vida para Deus, devolvendo a vida para Deus em pagamento pelo seu pecado, mesmo assim, esse preço não seria pago. Então, tudo que acontece de errado no universo criado por Deus deve ser pago. Como o homem não tinha condição de pagar o preço do que ele tinha feito, Deus providenciou um remidor, um pagador. Então, o sangue de um humano pecador derramado não tem esse valor todo. Agora, o sangue de um Deus puro, imaculado, que veio aqui entregar e derramar seu sangue por aqueles que queriam negar a si mesmo a partir daquela mensagem e voltar ao paraíso pré-pecado, aí sim, esse sangue derramado tem valor e consegue pagar o preço cobrado pelas regras que o próprio Deus estabeleceu. Então, a necessidade do derramamento de sangue de Cristo é uma necessidade crucial. Não existe nenhuma condição do homem pagar ou fazer alguma coisa, por melhor que seja, por melhor que o homem se ache, por maior que seja a sua obra evangelizadora ou de assistência aos pobres, enfim, por melhor que você seja, por mais amigo, nada do que você faça paga o preço daquilo que você já deve. Apenas o sangue de Cristo, o próprio sangue de Deus derramado sobre o madeiro. E a partir daquele momento, com aquele sangue vertido sobre a cruz e com aquela mensagem escorrendo nos nossos corações, é que temos condição de, ensanguentados por aquele sacrifício, negar a nós mesmos e voltar e pedir para que Deus nos dê um novo coração, assim como Adão e Eva tinham antes do pecado. Então, é necessário, a cruz era uma necessidade extrema para que a gente, uma necessidade sem a qual não existiria nenhuma possibilidade. Né? É uma necessidade ímpar, sem a qual não existiria absolutamente nada. Né? Falta até palavras aqui para colocar em relação ao significado da cruz. Então, de uma maneira bem didática, bem infantil esse exemplo, a dívida foi gerada e Deus não deixa a dívida sem ser paga.
certo? Todos os seres celestiais, os seres criados espirituais, obviamente estavam olhando para Deus. E sempre olharam para Deus. E sabem que ele é um ser de justiça e estão esperando a justiça. E a justiça, apenas Cristo foi o único justo que derramou o seu sangue. E só através de Cristo nós somos justificados. Mensagem de reconciliação. Enviando Cristo ao mundo, Deus colocou em prática seu projeto de reconciliação com a humanidade. Né? Já expliquei isso aqui de uma maneira mais didática. Mensagem de justificação. Após o ato de redenção e reconciliação efetuado por Cristo na cruz, o próximo passo é a justificação, mediante o perdão de nossos pecados. Justificação nada mais é do que a justiça de Deus sendo inserida em nós, dando-nos a forma correta de nos comportarmos diante da sociedade e do próprio Deus. Portanto, anunciar a mensagem da cruz é anunciar que fomos justificados para que tomemos a nossa cruz e sigamos aquele que derrotou a própria morte. A partir daqui, dessa definição de justificação, até o final aqui da lição, não é que esteja errado, mas teologicamente ela não alcançou a abrangência do que é justificação. A justificação é um processo espiritual, vamos colocar assim, jurídico / espiritual. Porque a partir do momento, e nós só nos tornamos justos, não é pela nossa justiça, é por causa que fomos justificados pela obra de Cristo. Então, não é que esteja errado, mas eu acho que faltou aqui um complemento mais amplo no sentido espiritual, né? Justificação nada mais é do que a justiça de Deus sendo inserida em nós. Pode ser, até pode, mas justificação é o processo pelo qual fomos declarados justos por causa do derramamento do sangue de Cristo. Essa é uma explicação mais ampla e mais espiritual no sentido de justificação, teologicamente falando. Conclusão. Foi por meio da cruz que Deus reconciliou judeus e gentios, abolindo o muro medianeiro de separação da lei, que consiste de mandamentos. É mediante o sangue e sua cruz que Deus estabeleceu a paz, reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Só pegando um ganchozinho aqui da explicação que eu dei. Então, o próprio Deus, que era quem era o credor, né, dessa dívida impagável, ele mesmo providenciou um pagador, vindo dele mesmo, para que você não fosse devedor do seu credor. Olha que coisa incrível. É como se eu tivesse vendido, vamos supor aqui, um lote para você, você estava vivendo lá com a sua família e você fez alguma coisa, você perdeu o emprego, enfim, tua família não conseguia pagar o lote, e eu ia tomar o lote, toda a tua família ia ficar jogada na rua. Só que eu estou dando um exemplo como se eu fosse Deus aqui. Só que eu, por piedade de você, por amor a você e a sua família, providenciei uma pessoa para ir até a tua casa, uma pessoa aqui da minha mais alta confiança, meu braço direito, vamos dizer aqui na empresa, e te oferecesse para pagar a sua dívida, que era uma dívida que já tinha vários anos, que já tinha ido para o banco colocou uns juros nela astronômicos, jamais você conseguiria pagar. E bastava apenas você fazer o quê? Você se tornar um bom pai de família, uma boa pessoa, e aceitar que aquela pessoa que foi lá pagar tinha sido eu que tinha enviado. Era uma coisa bem simples. Era você se tornar uma boa pessoa, você aceitar que aquele pagador tinha sido eu que tinha enviado. Ponto. Se você aceitasse, você teria a sua dívida comigo quitada. Parece uma coisa assim, sem nenhum sentido, mas eu sabendo que você não conseguiria pagar e por amor a você, eu providenciei o pagamento da minha dívida, porque eu não poderia rasgar essa dívida. Eu não posso rasgar essa dívida. Certo? Então, meus irmãos, está aí encerrando essa nossa lição. Nossas próximas lições aí vão ter um formato um pouco diferente. A gente está trabalhando para melhorar um pouco aqui a apresentação, fazer um negócio bem bacana aí para os irmãos, tá certo? Até o nosso retorno presencial, que vai ser muito em breve. Então, fiquem na paz, meus irmãos, e até a próxima lição.